Já se imaginou vivendo numa época em que guerras intermináveis, disputa por poder e doenças devastadoras eram rotina? Pois foi assim exatamente que ingleses e franceses viveram durante a Guerra dos 100 Anos, um período mais intenso e brutal da história da Europa. E foi justamente nesse cenário histórico sombrio que foi escolhido para ambientar a HQ de hoje, Insurreição, escrita pelo goiano Francisco Costa. E olha, se você curte histórias de vingança, justiça, coragem, fique comigo até o final, porque vale a pena conhecer essa trama. Eu sou o Faina e você está na temporada Mandrake 2025. Para começar, vamos nos ambientar rapidamente nesse universo criado pelo Francisco. Ele é um autor goiano que já havia nos apresentado esse mesmo mundo lá em 2016 com a HQ A Última Fábula, uma coletânea de histórias curtas sobre o período onde a magia e animais falantes faziam parte da realidade cotidiana. Depois disso, ele publicou em parceria com Glauber Lopes a HQ Luiz Dampierre, uma espécie de introdução desse mundo, parecido com o que foi feito em Star Wars: A Ameaça Fantasma. Agora em Insurreição, lançado em 2017, Francisco nos conta o que aconteceu após a última fábula, completando o que talvez seja a primeira trilogia de fantasia medieval feita por um goiano. A narrativa se passa durante a Guerra dos 100 Anos, um conflito que, ironicamente, durou 116 anos, entre 1337 e 1453. França e Inglaterra brigavam por um território, pelo controle político da Europa Ocidental e, claro, por poder e dinheiro. Foi nesse período turbulento que viveu Joana d'Arc, uma camponesa francesa que tornou uma das personagens mais emblemáticas dessa época, liderando tropas e conquistando vitórias históricas para a França. A trajetória de Joana d'Arc é marcante, porque apesar de seus feitos heróicos, ela foi capturada, julgada pela Inquisição e condenada à morte pelos ingleses. E por que é tão importante mencionar Joana d'Arc? Porque assim como a jovem guerreira francesa, Lara, a protagonista dessa obra, também é uma camponesa cuja vida é brutalmente alterada pelos conflitos e injustiças daquele período. A história começa justamente com uma tragédia. Lara tem sua família assassinada durante a revolta dos Jacques, uma revolta camponesa na França. Essa violência causa uma indignação tão profunda na protagonista que impede de morrer até cumprir seu maior objetivo: vingar-se do nobre que ordenou a destruição de sua vila. Esse ponto, aliás, é bem interessante. A revolta é tão intensa que Lara se torna uma espécie de imortal temporária. Não é apenas uma sede comum de vingança, é uma força sobrenatural alimentada pelo desejo de justiça. Isso cria um elemento fantástico muito interessante que Francisco Costa explora de maneira inteligente, sem exagerar, mantendo a narrativa sempre consistente. Para alcançar sua vingança, Lara enfrenta desafios que não são apenas físicos, mas também morais e psicológicos. A narrativa explora os dilemas enfrentados por alguém que busca justiça a todo custo. Será que a vingança é realmente a melhor solução? Até que ponto alguém deve ir por justiça? Essas são algumas das questões que a HQ levanta ao longo das páginas. E a jornada de Lara não é solitária. Ela conta com personagens secundários extremamente bem construídos. Temos, por exemplo, um curioso demônio sentimental que adiciona um toque surpreendente de humor e ironia à história. Ele oferece uma perspectiva cínica, porém profunda, das ações humanas, criando um diálogo que fica na memória do leitor. Além do demônio sentimental, outro personagem importante é um trovador misterioso, que se comunica exclusivamente através de poesia. Suas palavras são cheias de significado e beleza, e ele guarda uma grande revelação para o final da trama, adicionando ainda mais camadas à narrativa. A arte de Insurreição também merece atenção especial. Francisco Costa optou por um estilo experimental com traços cartunescos, quase infantilizados. Inicialmente, isso pode causar uma impressão de simplicidade, mas logo fica claro que essa escolha estética foi intencional, para causar contraste com a intensidade e seriedade da trama. Este contraste entre forma e conteúdo gera uma sensação única e faz com que a HQ se destaque das demais. A colorização feita por Disseu Souza, irmão de Francisco, é igualmente marcante. O uso das cores intensifica as emoções e dá vida a um ambiente medieval, ajudando a criar uma atmosfera visualmente rica e imersiva. A paleta escolhida também reflete perfeitamente
os momentos mais dramáticos e os momentos mais leves, equilibrando a experiência de leitura. Embora a obra traga elementos históricos e façam referências claras à figura da Joana d'Arc, o autor consegue manter uma narrativa original, focada no desenvolvimento emocional e psicológico de Lara. Francisco Costa explora temas como injustiça social, desigualdade, resistência popular, sempre de forma natural e coerente dentro da história. Além disso, a HQ levanta uma discussão importantíssima sobre o papel das mulheres em conflitos históricos e sobre a forma como elas eram vistas, tratadas pela sociedade da época. Lara, assim como Joana d'Arc, desafia as expectativas sociais e luta contra preconceitos e limitações impostas pela época, mostrando força e determinação admiráveis. Tudo isso faz com que a obra seja também uma reflexão profunda sobre justiça, coragem e moralidade. E não apenas uma história de vingança, através de Lara, somos convidados a refletir sobre a verdadeira natureza da justiça e os limites que estamos dispostos a cruzar para obtê-la. E aí, gostou da ideia? Ficou curioso para ler? Se você já leu Insurreição, conte nos comentários o que achou e se ainda não conhece, fica aqui minha recomendação dessa obra fantástica. Eu fico por aqui, pessoal, e não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!